ouvido. Então, os nossos ouvidos têm que estar bem atentos para ouvir a voz desse Deus maravilhoso que tudo pode, que é capaz de tudo por nós, filhos e filhas, que hoje se encontram aqui para ouvir a sua voz, para praticar a sua palavra, porque essa palavra que vai ser anunciada vem do Senhor. Eu posso ser um carteiro, mas o dono da carta é Jesus. É o autor e consumador da nossa fé. É aquele que era, aquele que é e que há de vir e virá buscar a sua noiva. Eu estou aqui posicionado em Cristo para trazer essa palavra nesta noite. E eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor vai falar ao coração de cada um. Seja atento para ouvir a voz dele. Ele vem com essa mensagem poderosa. E nós cremos que ele vai fazer milagres e maravilhas nesta noite. Não por causa de mim, mas por causa da palavra dele. Porque quem está aqui comigo agora, neste momento, de mãos dadas comigo, é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo. É o Espírito da verdade, que nos leva a toda a verdade diariamente. Quando nós nos colocamos diante dele, em oração, em jejum, em leitura da palavra, ele ministra os nossos corações antes de ministrar aos outros. Por isso a importância de nos conectarmos com Deus. Ele que nos dá essa ousadia, porque se fosse por mim mesmo eu não estaria aqui, mas eu estou aqui para fazer, dar o meu melhor ao Senhor e fazer a sua vontade e o seu querer, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. E eu tenho uma palavra que o pastor até comentou e tem comentado aqui, esse versículo que está lá em João 16. João 16, 33, que diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha a certeza, olha a convicção do Senhor falando. E aqui no texto, ele faz um discurso de despedida para os seus discípulos. Se nós formos ler todo João 16, nós estaremos vendo o que o Senhor fala. Um discurso de despedida, um propósito, uma revelação antecipada para os discípulos e para mim e para você. Estamos aqui nesta noite, que temos buscado ao Senhor, que temos nos aproximado dele, não apenas por ouvir falar, mas por ter tido experiências com ele diariamente. Esse é o nosso Deus, o Deus que opera milagres e maravilhas em nosso favor. E ele diz que nós não devemos nos escandalizar. Isso quer dizer, ele dizendo para os discípulos: não se escandalizeis. Ele quer dizer: não deixe a fé, não deixe o ministério de vocês. Vocês já imaginaram se os discípulos tivessem tapado seus ouvidos para não ouvir a voz do Senhor Jesus, que estava cara a cara com eles, face a face com eles, e eles aprendendo a palavra diariamente? Eu vi essa cena, essa passagem, e lembrei de Maria, quando Maria quedava aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, e o Senhor disse que ela escolheu a melhor parte. A melhor parte é estar aos pés de Jesus. A melhor parte é crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E Ele começa a dizer o que ia acontecer. Olhem isso, uma revelação antecipada. Expulsar-vos das sinagogas, em mesma hora em que qualquer que vos matar cuidará fazendo serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Olha o que o Senhor está dizendo para os discípulos, está dizendo para nós nesta noite, porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela funciona quando colocada em prática. Ele disse exatamente
excede todo o entendimento. A paz que vem do Senhor não é a mesma paz que vem do mundo. A paz do mundo é passageira. A paz do mundo é passageira. Precisam estar felizes, precisam estar alegres para terem paz. Nós não. Podemos passar o que for, podemos passar por perseguições, por dificuldades. O nosso Deus sempre estará conosco até a consumação dos séculos. E esse é o nosso Deus. Ele opera milagres e maravilhas para aquele que crê, aquele que deposita confiança nele. Não no mundo, não nas coisas do mundo. As coisas do mundo são passageiras, mas as coisas do Senhor são eternas. É para sempre. É para lá que nós vamos. Se nós fizermos exatamente a vontade dele, e essa vontade é boa, é agradável, é perfeita. E o que o Senhor está querendo nos dizer, para nós termos bom ânimo, porque ele venceu. Ele diz isso antes de ser crucificado. Olha a certeza, eu venci o mundo. É uma certeza. E muitos de nós não acreditamos quando acontece alguma coisa na nossa vida, uma perseguição, uma tribulação, uma dificuldade, uma enfermidade. Nós desanimamos. Nós jogamos lá, não quero mais saber, não vou mais na igreja, não está acontecendo aquilo que eu quero, mas não é a tua vontade, é a vontade de Deus. É do jeito dele, é no tempo dele. E esse Deus, ele começa dizendo para os discípulos: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quando eu for, por ele enviarei. Olha a promessa de auxílio para mim e para vocês. Foi para os discípulos, mas agora é para nós. Vamos ter o Espírito Santo com nós o tempo todo. Ele está em nós, somos o templo do Espírito. Não estamos sozinhos. Pode acontecer qualquer coisa, mas nós estamos em Cristo. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, diz a palavra. Nós então somos guiados pelo Espírito. Olha o que o Espírito veio fazer. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. No 13 diz: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha,
tribulações, por dificuldades, por enfermidades. E hoje nós estamos bem. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de cura. O nosso Deus é aquele que nos livra do mal. É aquele que dá um escape, que fortalece quando a gente diz: Pai, eu não aguento mais. Pai, eu não consigo mais, me ajuda. E aí Ele, com o seu amor, Ele vem e nos ajuda. Ele dá um escape, nos fortalece. E Ele nos diz: não temas, eu estou contigo, meu filho. Ser forte e corajoso, eu sou o teu Deus. Apenas leiam uma palavra se quiserem ouvir a voz do Senhor. Ele fala através das suas cartas. Estou lendo uma agora. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É uma certeza de vitória. Ele morreu na cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos viver neste mundo olhando para Ele, só para Ele, não para o problema, não para a dificuldade. E Ele nos capacita, porque Ele capacita quem chama. Eu posso olhar aqui os filhos do Senhor, atentos ouvindo a sua voz, mas que não apenas ouçam a sua voz, mas pratiquem ela, pratiquem a palavra do Senhor, a palavra viva e eficaz, que quando colocada em prática ela funciona, ela dá certo. Não vamos mais dar ouvidos a vozes estranhas. Essas vozes nos afastam da presença do Senhor. Essas vozes nos desanimam. Mas quando nós nos levantamos no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós cremos que a solução vem. O problema vai embora. E se não for, nós continuamos posicionados, crendo que Ele venceu o mundo. Glória a Deus. E nós também somos mais, muito mais do que vencedores. Aquele que nos fortalece. Esse Deus tem nos fortalecido diariamente. Nós somos um povo forte no Senhor, um povo que está marchando rumo à eternidade. Com fé. É isso que o Senhor deseja de nós: fé, posicionamento. Nós precisamos nos posicionar no Senhor para fazer a vontade dEle, não mais a vontade da carne, não mais a vontade do eu. O eu precisa estar crucificado com Cristo se nós quisermos viver uma vida e vida em abundância. Vamos deixar para trás tudo que nos afasta de Deus para viver o novo do Senhor. O novo do Senhor. E Ele tem esse novo para nós. É Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos abençoa, é Ele que tem dito diariamente para aquele que está triste, que está com dificuldade, que está entristecido, que está magoado, que está ressentido: não temas, eu estou contigo. Ser forte e corajoso, meu filho, minha filha, eu estou contigo. Como o pastor disse, temos que ter muita coragem. E essa coragem, essa força vem de um Deus que faz milagres em nosso favor. Nossa força vem de um Deus que faz milagres em nosso favor. Ele diz em sua palavra: a minha graça te basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando você está fraco, aí que é forte. Por quê? Porque você é a força do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir e virá buscar a sua noiva, que precisa estar adornada para Ele. E Ele está às portas. E
por vocês. Receba